Olá, turminha do quinto ano. Estou aqui de volta para mais uma aula de matemática, dando continuidade à nossa última aula, onde nós falamos de medidas, medida padronizada e medida não padronizada. Vimos que o padrão para a utilização das medidas não padronizadas seriam o referencial do nosso corpo, Eram utilizadas partes do nosso corpo. O cúbito, também chamado de côvado, que seria a medida da ponta do dedo médio até o cotovelo, o palmo, que seria a medida do dedo mindinho até o polegar, pé, nós teríamos passo, nós teríamos polegada, dentre outras unidades de medida não padronizadas que nós conhecemos. Pode ser usado um lápis, uma caneta, pode ser usado um pedacinho de madeira para determinar um padrão de medida que você queira, Esse aqui é o pedaço de madeira que eu utilizei para determinar o côvado que corresponde ao meu braço, A parte do braço que eu utilizei para fazer o côvado. Então é exatamente essa medida. E eu ainda posso utilizar aqui a minha unidade de medida, padronizada, para determinar através de uma medida exata qual seria o tamanho desse côvado. Para isso, eu utilizaria uma medida precisa, que é a medida correspondente ao metro, seus múltiplos e submúltiplos. E posso determinar exatamente o tamanho que corresponde a esse côvado. Aí, quando eu determinar o tamanho dele, ele deixa de ser uma medida padronizada, não padronizada para padronizada. E deu exatamente 47,5 centímetros, viu? Quando eu medi. Então, vamos lá. Continuando a nossa aula, vamos iniciar aqui com a nossa habilidade. E a habilidade 14, medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, utilizando unidade de medida padronizadas, mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Temos o seguinte, vamos lá, Vamos continuar trabalhando, com mais precisão aí a habilidade 14.1, medir comprimentos com unidades de medidas padronizadas e não padronizadas. Vamos utilizar aí, dentro dessas atividades que nós vamos realizar agora, medidas padronizadas e medidas não padronizadas e fazendo um comparativo entre elas para chegar a uma precisão na medição, para me ter um tamanho exato do que nós vamos medir. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, vamos começar com atividades. E para essa nossa primeira atividade, eu trouxe o seguinte, observem só. Maria Júlia fez uma pesquisa descobriu as medidas aproximadas em centímetros de algumas partes do corpo utilizadas antigamente para medir comprimentos, que seriam as seguintes. Ela encontrou aí a medida aproximada da polegada, que seria de 2,5 centímetros, encontrou a medida aproximada do passo, que seria de 70 centímetros, do cúbito, que seria de 50 centímetros, e do palmo, que seria de 22 centímetros. Isso significa dizer que ela utilizou como padrão de referência o corpo dela. Então, ela pode ter usado a polegada dela, o passo dela, para determinar esse tamanho, o cúbito, Ela utilizou o dela, determinando 50 centímetros, o palmo, 22 centímetros, tomando como padrão de referência partes do seu corpo. Feito isso, ela lançou o seguinte questionamento. Maria Júlia mediu alguns objetos em sua casa e, com base nos dados acima, percebeu que, na letra A, ela percebeu o seguinte: o quadro de fotografias tem 2 palmos, então ele mede aproximadamente, então ela vai utilizar aí o palmo, e ela percebeu que o quadro de fotografias, ele media 2 palmos, 2 palmos. Com isso, ela quer saber aproximadamente em centímetros qual é
esse tamanho. Então, vamos lá fazer isso para Maria Júlia. Aqui nós temos várias opções de estratégia para chegar ao nosso resultado. Mais uma vez, eu vou colocar aqui uma. Como ela usou 2 palmos, né? Então, são duas medidas, vamos chegar ao total utilizando uma adição. Mas eu poderia fazer isso também utilizando uma multiplicação. Poderia pegar o tamanho do palmo e multiplicar pela quantidade de vezes que ela usou. Aqui, como ela repetiu o palmo 1, 2 vezes, nós vamos fazer a soma da medida de cada palmo. No primeiro palmo, nós temos o seguinte, 22 centímetros. No segundo palmo, né, nós temos 22 centímetros. Então, basta que eu some agora. 22 centímetros mais 22 centímetros. Feito isso, vamos lá. Ó. 22 centímetros mais 22 centímetros é igual. Quando eu somo 22 mais 22, eu tenho exatamente 44. Então, podemos afirmar que nós temos 44 centímetros, né, aproximados. Então, o quadro de fotografia tem 2 palmos, então ele mede aproximadamente 44 centímetros. Estão aí os 44 centímetros correspondente aos 2 palmos. Mais uma vez lembrando, a estratégia que nós utilizamos aqui foi a adição, mas nós poderíamos utilizar facilmente aí a multiplicação, 22 centímetros pela quantidade de vezes que ela usou o palmo, então 22 vezes 2, viu? Estão aí algumas opções que você pode chegar à resposta. Continuando ainda com os dados colhidos pela Maria Júlia, né, referente ao tamanho aproximado da polegada, do passo, do côvado e do palmo, ela fez outro questionamento. Na verdade, não é o questionamento, né? Ela utilizou para fazer a medida. Olha só, a estante possui 4 cúbitos de largura, então ela mede aproximadamente... Então, ó, a estante tem 4 cúbitos de largura. Ela usou a medida do cúbito e percebeu que teria 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, vamos lá. Qual é a nossa ideia aí? A nossa ideia pode seguir a mesma anterior, né? Professor, eu vou fazer através da adição. Não, eu vou fazer através da multiplicação. Pode ser assim? Pode. Então, vamos lá. Como aqui nós já temos 4 parcelas, que tal a gente fazer ela utilizando aqui uma multiplicação? Então, vamos verificar quantos cúbitos ela utilizou. 1, 2, 3, 4. Então, a estante tem de largura aí, ó, 4 cúbitos. 4 cúbitos. Então, como é que nós vamos fazer para calcular aproximadamente, né, o valor desses 4 cúbitos? Uma das opções, como eu disse, nós poderíamos pegar o tamanho do cúbito, que é de 50 centímetros, e logo em seguida multiplicar pela quantidade de cúbitos que ela utilizou. Eu poderia somar, né? 4 vezes esse valor, 50 mais 50 mais 50 mais 50. Vamos aqui, ó, utilizar a multiplicação e vamos multiplicar. Então, ó, o valor do cúbito, que é 50 centímetros, vezes a quantidade de cúbitos que ela utilizou. 1, 2, 3, 4. Então, 50 vezes 4. Lembrando que nós vamos multiplicar, ó, iniciando da direita para a esquerda, com a ordem das unidades, depois a ordem das dezenas. Aí nós temos o seguinte, vamos multiplicar. Primeira ordem das unidades, 4 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 4 vezes 0, 0. Agora, vamos multiplicar a ordem das dezenas. Quem está na ordem das dezenas? O algarismo 5. Então, tem 5 dezenas. 4 vezes 5 dá 20. Então, nós temos aí 20 dezenas, 0 unidades,
total de 200 unidades. Então, podemos afirmar o seguinte, né? Que, 4 côvados ou 4 cúbitos correspondem a 200 centímetros. Então, já temos aí a resposta para Maria Júlia. A estante possui 4 cúbitos de largura, então ela mede aproximadamente 200 centímetros. Está aí, 200 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando, a estratégia, você vai decidir aí. Por quê? Porque você vai verificar o que é melhor. Né? Professor, eu tenho uma habilidade de realizar a multiplicação, então usa a multiplicação. Professor, acredito que para mim seja mais simples usar a adição. Não importa, contanto que você utilize a estratégia e chegue ao resultado correto, está muito bem. Então vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, continuando ainda com as informações dadas, né, pela Maria Júlia, nós temos agora, na letra C, a distância da porta do quarto até a cozinha possui 8 passos. Então, ela mede aproximadamente, vamos lá, agora nós vamos utilizar o passo. E de acordo com as medidas que foram dadas pela Maria Júlia, o passo corresponde a 70 centímetros. E a distância do quarto até a cozinha foram feitas em 8 passos, né? 8 passos. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos colocar a quantidade de passos que foram dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aí, 8 passos. Mais uma vez, a estratégia, como eu disse, ela é determinada por você, para você chegar à resposta. Então, você vai lá com calma, procura a melhor estratégia. Será que eu uso uma adição? Será que eu uso a subtração? Será que eu uso a multiplicação? Será que eu uso divisão ou uso duas dessas operações? Então, você vai decidir através da interpretação que você fizer. Por isso que eu digo, é sempre importante você fazer a leitura precisa, porque ela vai lhe dar a ideia exatamente da operação que você vai utilizar. Então, nós temos o seguinte, vamos colocar aqui o valor de um passo, a medida correspondente a um passo, que é aproximadamente 70 centímetros. E agora, vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar pela quantidade de passos que foram dados. Né? Professor, poderia ser feita a adição? Poderia, mas aí nós teríamos 8 parcelas de 70 e você teria que somar com muita calma para chegar ao resultado correto. Então, fique atento a isso também. Mas vamos lá, para a nossa multiplicação. Só relembrando, nós temos aqui, unidade e temos dezena. Pronto, vamos iniciar a nossa multiplicação da direita para a esquerda, utilizando a ordem das unidades. Então, vamos multiplicar 8 vezes 0, como eu já disse, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 8 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 7 dá 56. Então, nós vamos ter aí 560 centímetros. Então, nós temos 560 centímetros. Tudo bem? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Partimos da seguinte ideia agora. A distância da porta do quarto até a cozinha possui 8 passos. Então, ela mede aproximadamente 560 centímetros. Então, está aí 560 centímetros. Vamos lá, continuando. Nós temos o seguinte. Para a questão número 2, eu trouxe uma questão da Prova Brasil, né? E ela diz o seguinte: João quer medir uma tábua e, para isso, está usando seu palmo, que mede 21 centímetros. Está aí, 21 centímetros. Ele tem uma tábua, até utilizar aqui a nossa tábua aqui, e ele quer usar o palmo, né, para determinar essa medida, né?
Só que ele traz uma medida padronizada aí já em centímetros e em metros. Então, ó, para cada palmo nós temos 21 centímetros e a peça total tem 1 metro e 10 centímetros. São duas medidas diferentes. Aí onde entra a nossa ideia de transformar as unidades de medida. Vamos trabalhar somente com centímetro, né? Que é o tamanho do palmo em centímetro. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso 1 metro e 10 centímetros e vamos transformá-lo em centímetro. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Uma ideia foi colocada, eu coloquei uma ideia bem básica lá, de você lembrar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Observe que aqui, ó, nós já temos 1 metro, viu? Nós já temos aqui, ó, 1 metro. Temos 1 metro. Se nós já temos 1 metro, então já temos 100 centímetros. Ó, 100 centímetros mais 10 centímetros. 1 metro corresponde a 10 centímetros, ou a 1 metro corresponde a 100 centímetros. E sobraram 10 centímetros. Então, vamos somar. 100 centímetros mais 10 centímetros é igual a 110 centímetros. Vejam aí como foi bem simples transformar aí essa unidade de medida de metros para centímetro. Então, podemos afirmar que 1 metro e 10 centímetros é igual a 110 centímetros. Então, está aí, ó. Pronto, agora o que é que nós temos que fazer? Ora, eu poderia pegar o palmo, né, e ir colocando 21 centímetros, 21 centímetros, 21 centímetros até o final e verificar quantas medidas de 21 centímetros caberiam em 110 centímetros. Uma ideia aí já surgiu, ó. 21 centímetros cabe em 110 centímetros. É uma das ideias da divisão, né? Quanto cabe? Eu poderia dividir 110 por 21, seria uma estratégia. Eu poderia também utilizar a subtração, fazendo retiradas. Eu tenho 110 e vou retirando 21 e vou verificar quantas vezes eu retirei esse 21. Chegaria ao quociente da divisão. Eu utilizei aqui a estratégia de somar, verificar quantas parcelas eu terei para chegar até 110, que me daria também o resultado desse quociente. Então, vamos lá. Ó. Eu peguei aqui, ó, 21, lembrando que eu já tenho, ó, uma medida, então eu vou somar aqui, ó. Vou pegar aqui, eu vou somar 21 mais 21. 21 mais 21 dá igual a 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. 42. Tenho 42, já usei duas vezes o 21. Vou agora somar mais 21. 42 mais 21. 2 mais 1 dá 3. 4 mais 2 dá 6. Então, eu tenho agora aí 63 e já usei o 21 3 vezes. Temos agora 63 mais 21. Vou somar agora 3 mais 1, que dá igual a 4, e 6 mais 2, que dá igual a 8. Tenho agora 84 e já usei, ó, 1, 2, 3, 4. 4 medidas de 21, ou seja, já usei aí 4 palmos, né? 4 palmos. Temos o seguinte, vamos agora, ó, pegar o 84 e vamos somar mais 21. Quando eu somo 84 mais 21, ó, 4 mais 1 dá 5, 8 mais 2 dá 10. Chego a 105 e usei mais um palmo. Então, usei 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 21 e usei aí os 5 palmos. Se eu somar mais uma vez, observem que a medida da minha tábua é 110 centímetros. Se eu colocar mais 21, 105 mais 21 já dá um valor maior do que 110. Então, ó, vamos parar por aí. Deu. Nós tivemos aí a utilização de 1, 2, 3, 4, 5 palmos e sobrou aí, ó, 5 centímetros, né? Para chegar a 110. Então, vamos lá para as nossas opções de resposta. Sendo assim, essa tábua deve conter
Mais de 4 palmos, deve, né, conter mais de 4 palmos. Menos de 5 palmos, deu 5 palmos, né, e sobrou um pouquinho. Então, não pode ter menos de 5 palmos. Exatamente 5 palmos, não pode ter exatamente 5 palmos. Como nós vimos, não pode ter exatamente 5 palmos, porque passou de 5 palmos. Mais de 5 palmos e menos de 6 palmos. Deu mais de 5 palmos e deu menos de 5 palmos. Então, nós temos aí como resposta letra C, viu? Cuidado em analisar cada uma das alternativas, que às vezes você vai lá, professor, deu 21, ó, 21 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e tem a resposta na letra B exatamente 5, mas, ó, exatamente 5 palmos. Será que eu tenho essa resposta, exatamente 5 palmos? Não, tenho aproximadamente 6 palmos ou aproximadamente 5 palmos. Está mais próximo de 5 do que de 6. Então, está entre mais de 5 palmos e menos de 6 palmos. Resposta correta, letra C. Vamos lá para a questão 2, ou a questão 3, desculpem. Pedro e Lauro mediram a largura de uma mesma janela em palmos. Para Pedro, deu 15 palmos e para Lauro, deu 13 palmos. Podemos concluir, então, que, na letra A, Pedro tem o palmo mais curto, Lauro tem o palmo mais curto, o palmo de Pedro é igual ao palmo de Lauro? O palmo de Pedro é maior que o palmo de Lauro? Né? Será que dá para a gente determinar só através dessa leitura? Né? Então, ó, nós temos que lembrar do que nós aprendemos. Né? Todo estudo que a gente faz, ele é um ganho de conhecimento. Lembram da estratégia que a gente utilizou na última aula, onde nós tínhamos a Júlia e o Heitor, e eles fizeram a medida lá das traves utilizando os pés. E a gente pôde perceber que algo diferente aconteceu na quantidade apresentada por um e por outro, que elas não determinariam qual seria o maior utilizando as suas quantidades. Para isso, ó, nós vamos atentar a mesma ideia aqui. Observem só, vamos pegar aqui, ó, eu trouxe aqui uma imagem de uma janela e vamos colocar alguns palmos aqui para a gente tentar ter ideia do que nós estamos querendo como resposta na questão. Ora, eu vou usar aqui um palmo. Eu usei aqui este palmo e repeti ele aqui 4 vezes. Eu vou utilizar agora um palmo menor. Percebam, ó, para esse palmo menor, nós vamos determinar, ó, praticamente o mesmo tamanho. Mas percebam que para o palmo menor, eu usei uma quantidade de vezes maior do que a do palmo maior. Então, ó, quanto menor o palmo, mais vezes eu vou utilizar ele. Aí, lá no enunciado da questão, nós percebemos o seguinte, ó. Para Pedro, 15 palmos. Para Lauro, 13 palmos. Então, ó, se para Lauro eu tenho 13 palmos, isso significa que foi uma quantia menor do que a de Pedro, o dele é maior, né? Como nós percebemos aqui, ó. Quem tem o palmo maior vai utilizar quantidade de vezes menor. Então, nós teríamos como resposta aí, Pedro tem o palmo mais curto, por isso que ele usou uma quantidade de vezes maior, 15. Então, resposta correta, letra A. Temos aí a letra A como resposta correta. Vamos lá. Na questão 4. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento da mesa é de 54 centésimos, na letra A, 5 inteiros e 4 décimos, 54 inteiros ou 540 inteiros. Aí nós temos aí, como ele quer em metros, né? Seria o quê? A ideia é que, ó, ele usou aí uma régua de 20 centímetros
E a quantidade de vezes que ele usou foi 27 vezes. 20 centímetros vezes 27 vezes dá 540 centímetros. Pronto, determinamos aí a medida total, 540 centímetros, viu? Em seguida, nós temos o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, nossas unidades de medida, de comprimento. Vamos pegar aqui o metro, que é a unidade de medida padrão, e vamos pegar os seus submúltiplos, já que nós vamos utilizar aqui somente os submúltiplos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, decímetro, centímetro e milímetro. E vamos colocar dentro desse nosso quadro de medidas aqui, 540 centímetros. Percebam que 540 centímetros é um número inteiro, 540 é um número inteiro. Então, nós temos, ó, 5 em metros, 4 em decímetros e 0 em centímetro, totalizando aí 540 centímetros. Como eu disse, a leitura aí, ó, ela vai nos ajudar. 540 centímetros, parou em centímetro, parou exatamente aqui, ó, em centímetro. Temos o seguinte, ora, deixa eu apagar aqui. Nós temos agora que transformar esses 540 centímetros em metros. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Eu tenho que lembrar que eu tenho que sair de centímetros para metros. E todo número inteiro, ele vai apresentar uma vírgula na ordem das unidades. Em 540, tá aqui, ó, em 540 centímetros, 540, o zero aqui é o algarismo das unidades. Então, eu vou ter uma vírgula exatamente aqui à direita da ordem das unidades. Se eu quero, né, somente metros, eu tenho que pegar a parte correspondente a metros, que seriam 5 metros. 5 já é um número inteiro, então eu tenho que deslocar essa vírgula de centímetro e colocar ela em metros. Tá aí, ó. Eu tenho agora 5 metros e 40 centímetros. Aí vamos lá para a nossa resposta. Professor, 5 metros e 40 centímetros, ou 5 inteiros e 40 centésimos. Nós temos 54 centésimos, temos 5 inteiros e 4 décimos, 54 inteiros e 540. Ó, 540 inteiros já posso descartar, 54 inteiros já posso descartar. Aí eu lembro da equivalência dos números decimais, né? Se eu colocar o zero à direita, se eu colocar aqui o zero à direita, colocar aqui o zero à direita de um número decimal, o valor dele não se altera. 5 inteiros e 4 décimos é equivalente a 5 inteiros e 40 centésimos. Então, resposta correta, letra B. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, deixando aí um forte abraço a todos e espero que tenha ajudado. Tchau, até a próxima aula.